Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7:22. Esse é um estudo do livro de Daniel, e o texto se refere à segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vamos aqui ver um gráfico da escatologia básica. Você tem aí o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, em seguida a tribulação, a segunda vinda de Cristo, e logo na sequência você vai ter aí o milênio e a eternidade. Esse é um gráfico simples de uma visão geral da escatologia do Novo Testamento. Agora, o livro de Daniel nos revela muitas verdades proféticas que acontecerão durante o período da tribulação, principalmente, e também alguns fatos que já aconteceram. Importante saber que Daniel era um homem que lia a Bíblia, observava os tempos, ele era um homem que estudava a palavra de Deus literalmente e orava. Isso é muito importante para todo estudante da Bíblia. Se você ler Daniel 9, de 1 a 3, vai perceber isso com bastante ênfase na vida desse homem de Deus. É importante entender que o livro de Daniel também mostra Jesus Cristo como Senhor da história, aquele que tem controle sobre tudo, ou seja, Deus é soberano. O livro de Daniel trata dos reinos mundiais até a segunda vinda de Cristo. Temos aqui um gráfico, conforme 1 Coríntios 10:32, que é o plano profético bíblico entre judeus, gentios e a igreja. A igreja será arrebatada, conforme 1 Tessalonicenses 4:3-18. A igreja verdadeira, não uma instituição, mas os salvos em Cristo. Ela é um mistério. Só ler Efésios 3:6-10, você vai notar isso claramente. Então veja, nesse gráfico novamente, a igreja desaparece e a gente vê o que? Judeus e gentios. É disso que o livro de Daniel vai tratar. Judeus e gentios. Veja mais um gráfico bem interessante sobre isso. Então temos aí o Antigo Testamento, as profecias sobre o reino, a profecia da vinda de Cristo, nascimento e a morte e a ressurreição, e é o período da igreja, onde nós temos aqui o intervalo das profecias do Antigo Testamento, muitas delas. Só que aí com a da igreja arrebatada, na sequência o que vemos é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então Jerusalém será pisada pelos gentios do cativeiro babilônico até a segunda vinda de Cristo, Lucas 21:24. Lê esse texto depois. Então nós vemos no livro de Daniel o quê? Israel, os gentios e o reino. Veja, o plano profético bíblico no livro de Daniel é judeus e gentios. Então a igreja não aparece aqui nesse estudo, porque o Daniel está tratando, a profecia que Deus revela aí é sobre Israel e gentios. Então vemos o início do tempo dos gentios, conforme Lucas 21:24, em Daniel 1. Pela primeira vez, após o êxodo, os israelitas são totalmente dominados por outro povo, expulsos da terra. Jerusalém e o templo são destruídos, os judeus são levados cativos, o reino do norte já havia sido destruído pelos assírios e agora é o reino de Judá. Então veja no gráfico, eles saem do Egito, poderosamente são libertados por Deus, depois eles entram, depois de um tempo no deserto, 40 anos, eles entram na terra prometida, conquistam a terra, o reino é dividido, depois o reino é dividido e eles se tornam idólatras, eles se tornam também como os gentios, são destruídos pelo Nabucodonosor e são levados para a Babilônia. Então é o cativeiro babilônico. Então, Salomão havia construído um templo magnífico, mas foi totalmente destruído porque eles deixaram o Senhor, foram levados para o cativeiro. Isso já havia sido profético também, Deus já havia alertado o povo sobre isso. Apenas no milênio Israel será uma nação novamente unificada. Até lá os gentios dominarão, mas não os destruirão. Não haverá rei até a vinda do Messias. Então Daniel nos ensina muito sobre esse assunto. Isso é importante a gente entender. Em Daniel 2, o que é que nós temos? Representações dos impérios mundiais no livro, até a segunda vinda de Jesus. É muito interessante, não tem nada de místico aqui, é pedagogia. Deus está ensinando história
através de símbolos. Então vemos os impérios mundiais que surgiram e que surgiriam um após o outro até a segunda vinda de Jesus. A Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia, Roma, depois Roma ressurgido e a vinda de Jesus, que vai destruir todos os impérios mundiais e vai reinar para todo sempre, né? A partir de Israel e depois para todo sempre. Então vemos aqui uma explicação simples de Daniel 2, as partes da estátua, né? Você tem aí a pedra que vem e destrói nos pés. Então vemos o que? O início e o fim do tempo dos gentios. Isso é muito importante para entender o livro, porque simplifica muito, ajuda a gente a compreender bem o que Deus quis nos revelar. Temos aí o cativeiro babilônico, Nabucodonosor, depois os Medos e Persas, tudo representado nessa estátua. Alexandre e os seus generais com os gregos, os imperadores de Roma, o próprio catolicismo, o cristianismo pagão, né? E todo tipo de cristianismo pagão que existiu até hoje, e o anticristo, a segunda vinda de Jesus, então, e o milênio. Então você não percebe a igreja aqui porque ela é um mistério. A igreja, estamos falando de salvos, estamos falando de instituição, mas os salvos por Cristo. Os impérios mundiais, por exemplo, a Babilônia, os Medos e Persas, a Grécia e Roma, dominaram o mundo de acordo com a profecia no livro de Daniel e outros livros também, como de Isaías, profetizou sobre alguns desses impérios. Então perceba que é pedagogia pura, é só informação para nós que Deus dá, histórica, do que iria acontecer, revelado pelo profeta Daniel, né? Deus revelou de cada um desses impérios, e é incrível como tudo isso se cumpriu literalmente. Não houve falha na profecia, tudo se cumpriu literalmente. A própria arqueologia, a história comprova isso. Vemos aí os bárbaros que dominaram o Império Romano, que na realidade hoje são as nações europeias. Houve várias tentativas de reunificação do Império Romano, né? Até hoje. O último foi Hitler, que tentou reunificar e dominar o Império. Ele dizia: nós somos o antigo Império Romano. Ele se dizia o próprio Messias e queria, de fato, estabelecer o reino milenar com um novo povo, o povo ariano, a raça ariana. Iria destruir todos os outros e a partir desse novo império governaria o mundo. Hitler, ele conhecia muito também de profecia, além de outras coisas, né? Ele estudou muitas coisas a respeito dessas verdades. E ele então dominou por algum tempo a Europa, como a gente sabe, a história diz isso, e ele fez um grande estrago no mundo até então, cumprindo também algumas das profecias que a gente tem na Bíblia. Não vamos focar nisso agora, mas em outros estudos veremos como isso também foi profético, né? E ainda se cumprirá no futuro com o anticristo. Perceba que, conforme a estátua, todos esses impérios se cumpriram literalmente, só falta uma parte, né? Império Medo-Persa. Então veja que não tem misticismo, não tem nenhuma coisa de medo aqui. É história através de símbolos. Deus vai dando para nós instrução, né? Veja o paganismo, o catolicismo, todo o cristianismo e todas as religiões que misturaram todas as verdades nessas coisas. Então falta apenas uma parte da profecia para ser cumprida, né? E aí vem o último reino, que é a pedra, que a Bíblia nos diz claramente que é a pessoa de Jesus. Veja que a figura aqui é a pedra, que de forma paradoxal é o material inferior, mas que destrói todos os outros, né? Vemos o versículo aí mostrando que é uma menção a Jesus, o Messias. E aí é o fim do tempo dos gentios, início do reino milenar. Então, desde o cativeiro babilônico até a segunda vinda de Jesus, Israel será pisada pelos gentios. Então, vemos no Daniel 7 outras representações muito interessantes, tanto quanto a estátua. Só que agora
o foco é outro, né? A estátua mostra a abrangência, o domínio, a força. Aqui mostra o poder, né, desses governos, desses reinos. Então vemos um leão alado, um urso, um leopardo e uma besta. Olha só, cada um representando também o poder de cada um desses impérios. Poder extraordinário de cada um deles, que foi de fato. E até hoje esses poderes governam o mundo. E falta só um deles, que é para cumprir, né, os pés. Isso está em Apocalipse 13 e 17, que é a besta, que tem um pouquinho de cada, né? E tem uma mulher em Apocalipse 17 em cima dessa besta. Essa mulher é uma figura das religiões unificadas, as religiões mundiais, do ecumenismo mundial. Então a gente vê isso e tem muita especulação sobre o assunto, não dá para se saber. A Bíblia não mostra, não revela nome, nem indica dados sobre quem vai ser o anticristo, mas dá pistas, algumas informações importantes para nós, né? Temos representações desses que foram, não estamos dizendo que eles foram anticristo, mas representações de governos mundiais que fizeram ou tentaram fazer o que vai acontecer na tribulação, que é o domínio do anticristo. Todos eles fizeram algo que chegaram perto, né? São figuras, tipos do anticristo. E agora a gente vê já uma preparação para um líder mundial, um domínio mundial. Aqui temos um exemplo, gente, é só um exemplo, não estamos dizendo nada sobre ninguém, mas um exemplo de governo mundial, né? Onde vemos Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então vemos aí uma figura, só estamos dando um exemplo aqui de poder político, poder religioso, podia ser qualquer outra pessoa aí, é só um exemplo, para que a gente tenha uma ideia de como que isso vai acontecer na tribulação, né? A religião mundial, uma força poderosa, pode ser aí evangélicos, católicos, sei lá, islâmicos, eu coloquei essas figuras aí para dar uma ideia, pode ser o Brasil, pode ser os Estados Unidos, pode ser a Europa, a liderança política, pode ser a China, né, e etc. O último reino, né, que vemos é a pedra, rejeitada por Israel, a angular da igreja, vai esmiuçar as nações. É Cristo, é a pessoa de Jesus. Nós não encontramos aqui outra coisa a não ser a pessoa de Jesus. Veja novamente, é o ancião de dias, que é outra figura para mostrar Jesus. É a segunda vinda de Jesus. Como que Daniel mostra para nós isso de forma clara? Quando você entende isso, então o texto fica claro, né? Fica mais fácil de entender, de ler, de observar. Você se identifica mais. Vemos aí, é a segunda vinda de Jesus representada nesses gráficos aí. Ele vem para livrar Israel, pisar o lagar da ira do Todo-Poderoso, conforme diz a Bíblia. E ele vai fazer justiça e juízo entre as nações. Existem muitas coisas que nós não sabemos, nem estamos com a pretensão de saber, mas apenas mostrando aqui o que Daniel nos revela e Apocalipse também em parte. Isso é muito interessante. Cristo reinará para sempre. Agora em Daniel 9 muda um pouco as figuras. Veja que são 70 semanas, uma outra profecia. A estátua e os animais são profecias para os gentios, para as nações. As 70 semanas são as profecias para quem? Para Israel. No capítulo 8, os gentios rejeitam o Messias. Veja isso em João 1,10. E no capítulo 9 a 12, é Israel que rejeita o Messias. Veja como Daniel ele lia a Bíblia, né? Ele lia o livro de Jeremias. Dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida nesses textos. Sempre que aparecer um texto, dá uma pausa, leia com atenção. Isso vai te ajudar no estudo, vai te fortalecer aí, porque a gente tem que estudar a Bíblia, né? Não confie em homens, não confie em pessoas, nem gente famosa, nem nada. Estude a Bíblia e você vai crescer espiritualmente, vai conhecer. Temos aqui uma linha do tempo para entender um pouco a história, né? Em 516 Daniel foi levado cativo, a Babilônia foi
foi tomada aí depois em 538, com 68 anos. 537, temos aí o ano antes de permitir aos judeus o retorno, Daniel ora. 536, então são 70 anos, o cumprimento da profecia de Jeremias, que Daniel havia lido, vai ser a volta agora dos judeus, com Esdras e Neemias. A gente vê isso acontecer, fantástico, né? Então vemos aí a resposta de Deus, Daniel 9, 23 a 27, leia com atenção esse texto, e aqui o gráfico vai explicar, veja só, 70 semanas de Daniel, 70 semanas determinadas sobre o teu povo, são 490 anos que nós temos de profecia, com o intervalo da igreja. Veja só, o gráfico vai te dando uma ideia, vai parando o vídeo, vai olhando, isso ajuda você a compreender a mensagem do livro, né? Você tem aí um resumo do livro em gráficos. Acredito que isso pode ajudar você no entendimento. Então temos a época da igreja, que é o mistério, mas é um intervalo profético. Isso é uma coisa que é comum na profecia. Isso acontece muito. Aconteceu no Velho Testamento, acontece no Novo Testamento. E assim acontecerá depois do período da igreja, né? Desde o início, em Atos 2, com a vinda do Espírito Santo, inaugura o período da igreja até o arrebatamento, né? A igreja, a gente vê em Apocalipse 2 e 3 que houve épocas, estamos na última época da igreja, Cristo foi glorificado, então veio o Espírito Santo, tem a época de Éfeso, né? O período apostólico, a época de Esmirna, a igreja foi grandemente perseguida, Pérgamo, a igreja estatal. Falando agora de instituição, né? A igreja de Tiatira, a igreja religiosa, a igreja formal do período da reforma estatal também, missionária, e a igreja de Laodiceia. Falta uma semana apenas. Então veja, olha como é que vai ficar o gráfico. Acontece que a igreja sai, ela desaparece ao arrebatamento e vai agora acontecer o quê? O cumprimento da última semana, que é são aqueles pés da estátua que faltam, né? Então mais uma semana aí, o que a gente vai ter? Então, conforme Apocalipse 6 a 19, tem os detalhes, num versículo Daniel dá 9, 27, um resumo geral, e Apocalipse 6 a 19 você tem todos os detalhes, e outros detalhes estão em Zacarias, no livro de Zacarias, você vê detalhes no livro de Isaías, em Ezequiel, e assim você vê aí a segunda vinda de Jesus. É uma coisa extraordinária a revelação bíblica para nós, é uma bênção, e Deus, Ele vai abrindo o nosso entendimento, o Espírito Santo vai abrindo à medida que vamos aprendendo, né? Então, e os santos possuíram o reino, são o povo de Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus, salvos pela graça. Sempre é a mesma coisa, salvação pela graça e a obra de Deus em nosso favor. Então, vinde bendito meu Pai, entrar ou possuir o reino preparado desde a fundação do mundo. Daniel 10 a 12, vemos uma grande batalha no céu, que também é mostrado no período da tribulação, que é descrito o anticristo, né? Daniel 12, de 10 a uma grande bênção, confiar e esperar, uma grande recompensa, e aí é o final do livro. Leia com atenção e você vai entender toda a mensagem do livro, né? Acredito que isso vai te ajudar. Esse é um gráfico também que dá uma visão geral da escatologia, né? Então veja, Cristo, a igreja em Atos 2, acontece o arrebatamento, a tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 27, Apocalipse 6 a 19, e depois a segunda vinda de Jesus com a igreja para reinar, é o milênio, depois o grande trono branco, o julgamento final. E aí temos o fim, né, do plano profético bíblico. Judeus, a igreja e os gentios. Deus trabalha sempre com justiça. Ele é o rei de Israel, ele é o Senhor da igreja e é o juiz das nações. Nosso amado amigo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Mestre, nosso Deus, a quem nós adoramos e louvamos com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus.